Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Depois aí de, eu acho, de umas 3 semanas, né, sem gravar. Quase um mês. Quase um mês. A gente retoma hoje as nossas gravações. O motivo da gente não ter gravado nas últimas 3 semanas foi uma cirurgia que eu tive que fazer de urgência, mas graças a Deus está tudo bem. Estou me recuperando bem, já consigo desenvolver as atividades básicas ali do dia a dia. E hoje a gente retoma essas gravações e hoje a gente vai falar sobre Sérgio Moro, né? Segundo Álvaro Dias, né? Como fala Álvaro Dias, né? Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos e é o pré-candidato aí do partido para as eleições de 2022. E na verdade a gente não vai falar só sobre o Sérgio Moro, a gente vai falar sobre os ex-integrantes, né? Como o Dallagnol. Isso. E também a gente vai falar sobre o grupo político. Exatamente. É o que representa a candidatura do Sérgio Moro. A gente vai tentar conversar da aparição do Sérgio Moro ali, dele como juiz da Operação Lava Jato. E em seguida, o seu pedido de exoneração do cargo para ocupar o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. A prisão do Lula, as condenações. Exatamente. Tudo, né? A questão da Vaza Jato. E aí, em seguida, agora ele aparecendo como uma figura política e candidato à presidência da República. É o bolsonarismo Nutella, né? O bolsonarismo Nutella, como chama o Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo chama. É porque é bem isso, né? É mais ou menos isso daí. É um bolsonarismo mais limpinho. Então, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai tentar aqui fazer uma análise, né, dessa conjuntura e o que isso significa para as eleições de 2022. A gente pede encarecidamente e compartilhe esse episódio com um amigo que goste dessa temática, que goste de conversar sobre política, numa visão mais jurídica, mais técnica, mas de uma forma também compreensível, que a gente também aqui tem, vamos dizer assim, uma finalidade didática, da gente tentar transmitir para vocês a compreensão do que isso significa juridicamente para a sociedade. E a gente agradece a interação de vocês. A gente tem recebido bastante e-mail, bastante mensagem apoiando o projeto, com dicas de pauta e tudo mais, comentários a respeito, né, de temas que a gente já tratou, e isso incentiva bastante a gente e é o propósito, né, desse projeto, a gente cria essa interação. Uma perspectiva jurídica, né, do que está acontecendo. Também informar, né, qual é o jogo político, né? Exatamente. É porque a política, eu trago essa frase comigo, a política ela é a coisa mais importante da vida do homem em sociedade, é a política. Porque é através da política que a gente transforma o nosso meio, né? E a gente acredita nisso e por isso que a gente tem esse projeto e a gente coloca energia nele. E é isso, compartilha, interage com a gente e vamos lá trabalhar essa pauta. Hoje é uma pauta única, mas bem abrangente, né? Que a gente tem subtópicos. A pauta é Moro, mas a gente tem o subtópico Lava Jato, a gente tem o subtópico Vaza Jato, a gente tem o subtópico ali ministro da Justiça e agora presidenciável. E tudo que envolve essa figura do Moro. E quer introduzir o assunto, Evandro? Pronto, eu introduzo o assunto, vamos lá, né? Semana passada, se não foi semana passada, foi semana retrasada, o Moro teve o convite do Isso faz muito tempo, na verdade. Eles já vi, como fala o Bolsonaro, tudo dele é namoro, né? É paquera. Isso. Eles já vinham paquerando há muito tempo. Né? Há muito vinha tempo. Namorando o Podemos, né? Ele tem uma ligação muito forte com os políticos do Podemos. Aí finalmente foi agora há pouco tempo, né? Que o Moro... Com a filiação, né? Isso, filiou ao Podemos como
Ele disse que o nome dele está disposto à presidência, mas ele é o candidato a presidente do Podemos, né? Isso não tem muito o que ser discutido. Sim, e havia um boato que ele seria candidato a senador, mas essa semana ele já falou como um presidente. No dia da filiação ele falou como candidato a presidente. Essa semana ele esteve no Senado também, né? Fazendo ali críticas à questão da pauta dos precatórios. Ensaiou ali comentar, falar sobre economia, mas de uma forma bem tosca, mostrando um total desconhecimento, né? Ele é tão, vamos dizer assim, despreparado quanto o Bolsonaro na questão econômica. Porque assim, o Moro tem uma pauta única, né? Que é o combate à corrupção. Exatamente. Mas isso não resolve todos os problemas. Não resolve, e é uma coisa que a gente tem que se atentar e se ligar. Eu vi uma entrevista do Flávio Dino para Andréa Sadi. A Andréa Sadi comentou, né, a questão da candidatura do Moro e o que estaria em pauta nas eleições de 2022. É porque assim, se a gente observar, a gente que estuda política, a gente que analisa política, é assim, toda política existe uma pauta central naquele momento. Existe algo que está, vamos dizer assim, o anseio político, né? Na verdade, é o anseio popular do momento. Qual que é o anseio popular do momento? Lá em 2018 era a questão da corrupção, era o combate à corrupção. Sistema, né? Os políticos. Isso, era aquele discurso, né, antipolítica, né? Aí o surgimento do falso outsider, que era o Bolsonaro, que é o cara que negava a política, mas ele estava na política há 28 anos. Botou os filhos na política, né? A família inteira na política, eles vivem, mas naquele momento havia essa negação em relação à política, por conta de todo o desgaste, né, em torno de corrupção e tudo mais. A pauta naquele momento era essa. Isso. Era combate à corrupção. Era combate à corrupção e economia. Em 2022, o que se projeta? O que a gente tem de análise e de projeção? Qual que é a pauta que vai ser... O que vai pautar a política em 2022? Na minha opinião, é a fome, é a miséria, é a gasolina. Economia, então. Economia não só, porque a economia é assim, ó, às vezes eu vejo a questão econômica e eu vejo só índices. As pessoas que falam em economia, elas só veem índice. Por exemplo, a economia do Brasil melhorou muito no governo Temer, naquele pouco momento do governo Temer, mas a situação do brasileiro não melhorou, porque nem sempre, quando tu melhora a economia, tu melhora a situação, a vida das pessoas. O pessoal fala, né, o dia chegar na ponta, né? Esse é o isso, ponto. É isso aí, porque eu acredito o seguinte: a pauta de 2022 vai ser fome, vai ser desigualdade social, o avanço da miséria num país, a vida das pessoas. Emprego também. Quem vier com conversa de combate à corrupção, porque tem que combater a corrupção, é importante, é importantíssimo. Porque a economia o país tem que crescer, a economia tem que isso, a gente tem que fazer algum movimento para trazer investidores e tudo mais. A pauta não é essa. Eu acho que não vai ser essa, na minha opinião. Eu vi o discurso do Lula e ele pega muito essa questão do pessoal lembrar que no governo dele a galera comia picanha, né? Isso. Não sei se tu falou, né? Bebia aquela cervejazinha. Tomava cerveja. E realmente a galera se lembra. É a memória mais recente. É o que eu falo. Essa campanha de 2022, ela tá muito favorável para o Lula por causa disso. Porque ele já foi presidente, ele já fez, né? Eu tenho uma ideia comigo. Porque a melhor campanha para o Lula vai ser a desgraça do Brasil, vamos dizer assim, a situação de miséria que a gente está enfrentando e que a gente está vivendo. Deixa o Bolsonaro fazer o nome dele. Exatamente. Né? O próprio governo Bolsonaro está fazendo a campanha do Lula. Porque se ele coloca o país na situação que está, gasolina 7 e pouco,
e sem nenhuma perspectiva de queda, de controle desse aumento, porque o que existe é uma projeção que vai subir ainda mais, a gasolina vai subir ainda mais, a inflação batendo recorde, as taxas de juros altíssimas, impossível você comprar hoje carro financiado, impossível você conseguir um financiamento de um imóvel, não só conseguir, mas conseguir pagar, porque a taxa de juros está muito alta. Isso é lógico, né? Isso. Se o país está em crise, o que acontece? O risco de negócio, se as pessoas estão sem dinheiro, então o risco de negócio é maior, então a taxa de juros ela vai ter que subir. E isso daí vai influenciar diretamente no preço, né, das coisas do mercado. Aí vai aumentar também a questão da inflação. E aí, o que acontece? Essa situação ruim vai fazer a campanha do Lula, porque a memória mais recente que o brasileiro tem de um Brasil onde se tinha comida, onde se tinha qualidade de vida, onde as pessoas conseguiam andar de moto, andar de carro, viajar, comer picanha, tomar cerveja, no governo Lula. Ah, mas lá no governo da Dilma, tá, tudo bem, só que é a Dilma, não é o Lula. A imagem do Lula, de um governo bom, de um momento em que o país esteve muito bem, está muito viva e muito atual na memória do brasileiro. É por isso que o Lula tá quase ganho, né, no primeiro turno, né, no próximo ano. E voltando aí à questão do Moro, o que é que eu vejo, né, a briga política vai ser o seguinte: o Bolsonaro ele tem, se eu não me engano, na faixa de 30% do eleitorado, né, e o Lula está na faixa de 40%, eu acho. 48%, ele já apareceu com 48%, já apareceu em alguns momentos com 50%, em algumas pesquisas com 52%. A estratégia do Moro vai ser bater no Bolsonaro para ver se pega esse eleitorado do Bolsonaro para chegar no segundo turno e aí tentar ganhar do Lula no segundo turno, né? A questão é o seguinte, que o Bolsonaro ainda tem eu acho que o núcleo duro dele deve ser na faixa de 15%, aquela galera que tá com ele, não importa o que aconteça. Eu acho que bate os 20%, Evandro, porque ele vinha se consolidando ali com uns 30%. Isso. Toda hora com 30, e agora começou a dar uma quedinha ali. Vamos supor que eu acredito que ele deva ter ali uns 20% de um núcleo duro mesmo, porque é o eleitorado dele. Essa galera, esses 20%, corresponde a um colégio eleitoral muito grande, que é o do Rio de Janeiro. E São Paulo? Não, São Paulo não. Paraná? Minas. É, Belo Horizonte ali, aquela região acolá. Ele tem, o Bolsonaro hoje ganharia fácil de qualquer candidato lá na região ali de Minas Gerais. Então é um colégio eleitoral muito grande. E se ele tem o Rio de Janeiro e tem ali, então isso aí corresponde a um percentual muito grande. E aí a gente vai espalhando pelo Brasil, né? Em São Paulo ele tem o eleitorado dele, no Nordeste pouco, mas ele tem. Que ele quer comprar a galera no com o Sul. Auxílio Brasil, né? Isso, o Auxílio Brasil ele é uma estratégia política voto do Lula para ele. Para ver se ele consegue, né? Vamos dizer assim, é a bala de ouro dele. Isso, a bala de ouro é o Auxílio Brasil. Mas então é isso. Então para 2022 eu acredito que a pauta vai ser mesmo a questão social. A dificuldade que chegou na vida das pessoas e entrou na casa delas, está batendo na panela dela. A distribuição de renda, né? A questão da distribuição de renda. Não que a pauta anticorrupção não seja importante, tá? Não é o que eu quero que esteja pautado, é o que a população vai pautar, porque essa questão ela surge muito natural, não somos nós que pensamos a política, ou próprio mesmo a mídia, não é a mídia quem pauta isso. Em 2018 foi, a mídia conseguiu pautar essa questão do combate à corrupção, e eles querem ainda, tanto que na entrevista da Andréa Sadi com o Flávio Dino, ela insistiu, aí ele disse assim: Andréa,
esqueça, isso aí não vai ser pauta, porque a miséria, quando ela bate na fome na vida das pessoas, a última coisa que a gente pensa é em combater a corrupção. Nem que seja através da corrupção, ela quer resolver o problema dela da fome. Que a fome não A pode miséria, esperar, não né? espera. A corrupção pode. Ah, porque o governo é corrupto. Não, eu não quero saber, eu quero resolver primeiro, eu quero comer. Eu quero ter o básico, depois a gente pensa nisso daí. Primeiro resolver os problemas imediatos, né? E depois a gente vai para esses problemas mais sofisticados. Estruturais, né? A gente concorda que o combate à corrupção ele tem que acontecer, ele tem que ser de forma efetiva. É fundamental. Não tem como a gente construir um país realmente justo se a gente não combater a corrupção. Porque a corrupção, ela acaba que leva dinheiro ali, né? É porque assim, o pessoal que é humorista, né, essa galera, eles pensam que o Brasil vai se resolver se combater a corrupção. Para ele, o problema central do solução, Brasil né? é a corrupção. Aí eles dizem que a fome, a miséria, essas coisas vêm por conta... Não é, né? E não é, né? Não é. A questão da miséria, ela é política pública. Isso. Falta interesse pública. Prioridade, porque o país sempre teve dinheiro. O Brasil sempre teve dinheiro. Sempre. Nunca faltou dinheiro para o Brasil. Falta para políticas públicas, falta para a construção de hospital, para a construção de escolas, para investir na segurança pública por uma questão de prioridade. Prioriza-se outras coisas. Por exemplo, não sou contra, eu até apoio o fundo partidário, mas quando eles quiseram, eles mudaram ali rapidinho o fundo partidário, subiram ali quase, foi 2,8 bilhão bem rapidinho. Ou seja, quando eles querem, eles arranjam o dinheiro. Agora, a própria PEC dos precatórios, ali que a gente descobriu, né? A gente já sabia que tinha, mas ficou mais escancarado a questão das emendas do relator. Aumentou São bastante. 19 bilhões que o relator do orçamento, né, do orçamento anual do governo, ele tem à disposição dele, para ele gastar como ele quiser e sem precisar dar satisfação a ninguém de como ele está gastando. Então o que acontece? Tem dinheiro. 19 bilhões, para quem quiser ter uma ideia, foi o seguinte: uma Copa no Brasil. O que se gastou para construir todos os estádios do Brasil, para construir a questão da infraestrutura, não só de estádio, mas de infraestrutura, né, estradas, aeroportos no Brasil, a Copa foi gasto 18 bilhões. O relator do orçamento anual no Congresso, ele tem 19 bilhões para gastar como ele quiser. E não é tudo. Isso aí não se limitou aí não. Ainda ele tem mais 7 bilhões de emendas, né? Aquelas emendas que a gente já conhece, né? Tem mais 7 bilhões para distribuir como ele quiser. As emendas parlamentares. E tem mais, eu creio que é mais 8 bilhões, mais 6 bilhões de outra espécie de emenda. Ou seja, muito dinheiro para distribuir. E o que não faz sentido, né? Não faz sentido. Por que um deputado federal precisa ter dinheiro para mandar estar construindo estrada, mandar estar construindo obras lá nos seus colégios eleitorais? Não faz nenhum sentido. Isso é deturpação do poder, da função legislativa do... Na verdade, o legislativo passa com duas coisas: a fiscalização do orçamento, né? Se o dinheiro está chegando na ponta e tal, se está fazendo tudo bonitinho, e fazer lei. Quem tem a prerrogativa, a prerrogativa de dizer onde o dinheiro vai, passou por executivo. Exatamente. Né? A gente vive tipo um sistema híbrido, com os parlamentares são tipo pessoas do poder executivo que recebem dinheiro, né? Para fazer obra, para repassar. Mas isso aí não é por acaso. Isso é de propósito. Isso aí é para sustentar aquela política clientelista. Quem apoia o deputado tal vai receber tanto de emenda parlamentar. Por exemplo, um deputado, ele é votado em Sobral, é votado no município ali por exemplo, Pacujá,
Mucambo, sei lá, e o cara é votado nessas cidades, ele faz um acordo com o prefeito da cidade e começa a mandar emendas parlamentares para aquele prefeito. Em troca de voto. Na próxima eleição, o prefeito apoia ele novamente e aí é uma política clientelista. É para isso que as emendas parlamentares elas servem. Aí o cara pega essa grana e fica mantendo ali a base política dele, né? É para isso que serve a emenda parlamentar. Não é para outra coisa. Que é um absurdo, que é uma vergonha, que não faz nenhum sentido com o modelo político que a gente tem. O poder legislativo é para legislar. Mas, voltando para a questão do Moro, a gente entra num assunto e acaba se desenvolvendo ali para outro. Isso é natural. A ideia também, né, o nosso formato é esse. Mas o Moro aí, sobre a questão aí por exemplo, uma coisa que ele vai ter que falar muito bem, explicar muito bem, é como ele vai lidar, como que ele vai se relacionar com o Congresso. Né? A gente está falando aqui sobre as emendas parlamentares, sobre toda a articulação, para ter base. Porque governo, se você não tiver maioria no Congresso Nacional, você não governa. Não governa, é a questão da governabilidade, a viabilização da governabilidade. E a Lava Jato sempre demonizava a política, dizia que o Centrão era tudo bandido. Eu achei até interessante que o Moro estava dizendo que tem muita gente do Centrão. Que é gente boa. Que são tem muita gente boa dentro do Centrão. Já é um aceno ali, ó. Isso. Opa, Centrão, tudo bom? Eu vou falar com vocês. Ó. A gente consegue conversar. Eu sei que não é todo mundo aí que é ruim. Isso. Agora tem que ver como é que vai ser, né? Porque eu acho que o Moro, ele não vai ceder como o Bolsonaro cedeu. A impressão que eu tenho. Mais ou menos. Eu acho que ele vai querer impor a vontade dele. Não, mas é complicado, porque quem impõe, na verdade, é o Congresso, né? Isso aí já está mais do que provado que quem impõe a vontade é o Congresso e não o presidente sobre o Congresso. Porque por que o Congresso iria ceder ao Moro? Por quê? Não tem porquê. Não, o Moro não pode destituir eles do cargo. E o Congresso, vamos dizer assim, o Congresso, ele é algo meio que consolidado, entendeu? A renovação dentro do Congresso, ela é muito pequena. Ela é pequena. Eu acho que deve girar em torno de 15%, 18%. Então, aqueles deputados e aqueles senadores, a tendência é que eles consigam se reeleger. Assim tem sido, né? Assim tem sido. E aí o que acontece? É um presidente novo para se relacionar com um Congresso antigo. Então, o poder do Congresso ele já é estabelecido. A gente não tem como assim, por exemplo, se houvesse uma renovação de 100%, dava para ele trabalhar ali a mentalidade e impor uma nova mentalidade dentro do Congresso. Mas não tem. A gente tem que ver que o presidente da República ele tem muito poder, né? Ele tem muito cargo. Ele tem cargo, então. Mas aí é que tá. Aí ele pode manipular. Né? Mas quem depende de quem? Na minha opinião, é o presidente que depende do Congresso. E não o Congresso do presidente. Porque a administração do presidente, todas as decisões dele ali vão ser muito pautadas no alinhamento dele com o Congresso. A gente viu a questão aí por exemplo, do auxílio emergencial. O Bolsonaro mandou R$200. Aí o Congresso subiu. Aí ele teve uma contraproposta, ele mandou, parece que foi 300, não foi? Não, ou o foi Congresso 400? Queria aumentar para 400, aí o governo, não, a gente vai dar 600. Isso, então, mas devido a uma pressão do Congresso, ou seja, não é muito o que o presidente quer, é o que eles chegam ali em um acordo, né? Isso. É a questão do presidencialismo de coalizão. O presidente ele precisa do Congresso para governar. É muito isso do nosso modelo político, né? A gente tem um legislativo muito fragmentado. A gente tem, vamos dizer assim, várias ideologias, entre aspas, que nem ideologia existe mais. O partido ele só serve para cumprir um rito, um ritual, uma norma, né? Que na política brasileira, obrigatoriamente, para você entrar, você precisa estar afiliado a um partido. Então, os partidos só servem para isso. E
E aí o que acontece? Essa fragmentação, essa falta de ideologia complica para o presidente estar negociando com aquelas pessoas, porque é uma negociação até que meio que ali que individual, né? Em pequenos blocos, né? Ele tem que pegar os líderes, né? Por exemplo, na política americana, a gente tem 2 partidos só, né? É o republicano e os democratas. E aí, quando o presidente precisa ali formar uma maioria, ele vai lá na base dele, negocia e tenta conversar com alguns, né? Com o líder do outro partido para negociar ali alguns votos para poder passar o que ele quer. Então, eu acho que quem precisa do Congresso é o presidente. Então, eu não sei como é que seria essa relação do Moro. E a mesma coisa que eu penso na questão do Ciro. Como é que seria? Porque o Ciro ele é um cara que ele bate constantemente no Congresso. Ele é autoritário. E ele tem esse perfil autoritário. Ele pensa que... Porque aqui, por exemplo, governar no Ceará é muito mais fácil para ele, né? Porque Com certeza. Ele já tem a galera... Ele tem uma base forte, ele tem uma força política muito grande. A nível nacional complica. A gente tem que ver ali que outra coisa. Tem grupos políticos fortíssimos dentro do Congresso Nacional. Fortíssimos. E essa galera, eles conseguem ditar o ritmo do Congresso. É o que eu falo. O presidente precisaria de uma renovação muito grande dentro do Congresso, entendeu? Para trazer essa galera para ele. Aí sim, distribuir os cargos, que eu não me engano, salvo engano, são mais de 10 mil cargos que o governo federal tem para distribuir. Eu sei que são muitos cargos, né? Muito cargos, muito. E cada estado tem também um bocado de cargo federal. Salvo engano, são mais de 10 mil cargos. Cargos, assim, em órgãos federais, né? Em todas as esferas do país. Então ele consegue aparelhar bem ali o Estado nesse sentido, né? Mas é isso, essa relação do Moro com o Congresso também é uma dúvida que a gente tem. E é importante também a gente conversa aqui, a questão do Moro, né? Como é que ele surge? Ele surge ali, né? Na Operação Lava Jato. Na época de 2014... Né, do começo era um caso de corrupção em relação à Petrobras. Aí eles aproveitaram o fio da meada, né, para tentar condenar o Lula, né? E como é que era o modus operandi dele? Ele pegava um delator e dizia assim, ó, esse processo, se for ter a sentença, você vai ter tanto X de condenação, né, em anos, sei lá, 200, 100 anos, né? Aí eles falam assim, ó, se você fizer um acordo de delação, aí a gente pode abater isso aqui e você fica mais de boa. E é engraçado que essa lei de delação premiada passou... A Dilma. Foi a Dilma que aprovou. Que sancionou. Eu não acho uma ideia, né? Eu não acho tiro no pé. O que precisa é regulamentar. Pronto, regulamentou agora. Porque antigamente bastava o cara falar, hoje em dia não. Você tem que provar, né? Tem que falar e tem que mostrar a materialidade. Né? Tem que provar. Porque delação não é prova. Isso. Delação é alguém que está desesperado, que está ali lascado. E vai falar o que ele quiser. E vai falar o que ele achar. E assim, o cara está orientado por um advogado. Fala. Fala. Melhor, né? Tu não precisa provar. O advogado leu aqui a lei. Tá, a lei de delação aqui fala que é só... Não precisa levantar a prova, não. Então, fala. Pode dizer. Diz que ele está envolvido, diz que é assim. Fala que ele é que é o chefe. Fala que ele é que era a figura central do esquema. Aí é tanto pro cliente como pro Ministério Público, Isso. Né? O Ministério Público, no caso lá da Lava Jato, muito mal intencionado, ouvia aquilo que ele queria ouvir, né? Isso. Obtinha aquela informação e o cara ia ter a pena dele ali reduzida de forma significativa, né? Teve elementos aí da Lava Jato que estava condenado a 100 e tantos anos de cadeia. Outros estava condenado a 200 e tanto. Era perto disso a pena deles. E aí, meu amigo, o Ministério Público chegava lá e dizia assim, ó, tua pena é essa. E aí, o que é que tu tem a dizer sobre fulano de tal? Porque era muito assim, né? A delação ela era muito direcionada. O que ficou totalmente evidenciado
em todos os delatores, eles diziam, não, ele queria saber, ele sempre perguntava sobre o Lula. Ou seja, a palavra-chave era Lula. Se eu levasse informação a respeito do presidente Lula, do ex-presidente Lula, a delação era homologada. Porque teve delator que fez a sua delação e falou realmente o que aconteceu. E a delação não foi aceita pelo Ministério Público porque eles não incriminaram o Lula. Ou seja, é aquele negócio, tinha uma finalidade, eles queriam uma informação, tipo assim, não, eu quero que você fale de uma pessoa e você não falou ainda essa pessoa chave. A gente quer alguma coisa para criminar essa pessoa e tirar ele do jogo, né? Exatamente. Então o Moro surgiu aí, né, na questão da Lava Jato, aí ele fez várias coisas ilegais, né? Eu acho que uma delas que é muito famosa é o áudio do Messias, né? Que eles gravam depois que acabou, né? O período que podia gravar, né? Ter a escuta telefônica. Sim. Outro caso também foi a questão lá da condução coercitiva do Lula, né? A condução coercitiva, a gravação, né, da presidente da República, ele gravou a Dilma. Aí ele trabalhou também muito com a mídia, né? Ele começava a vazar essas informações para a mídia. Ele até escreve sobre isso, que é muito importante o trabalho dele junto com a mídia para ter força, né, a operação. Isso, para ter o apelo popular. E foi isso que eles fizeram. Exatamente. E eles estão repetindo agora, que eu tô vendo só a mídia falando bem do Moro. Do Moro, é o candidato da mídia, né? A mídia, toda mídia. eleição, ela pega um candidato para apoiar. O Moro é a bola da vez. Assim, agora vamos ver se a mídia tem a força que tinha em 92, né? Na época do Collor. Eu acho que com as redes sociais hoje, dividiu muito, não tem mais, não tem tanta força não. Não consegue manipular como antigamente. A grande prova, Evandro, que a mídia perdeu muita força é a liderança do Lula nas pesquisas. Porque se a mídia realmente tivesse essa força que ela acha que ela tem, eu concordo que ela tem, mas enfraqueceu muito. E principalmente depois dos eventos da Lava Jato e da Vaza Jato, que mostrou todo o que estava por trás da operação e a mídia se calou. Ela não mostrou a outra face. E hoje, o que é que a gente vê? Houve todo esse trabalho de desgaste, né, da imagem do ex-presidente Lula e eles não conseguiram apagar o Lula, tirar o Lula do cenário político. Porque a ideia era destruir politicamente o Lula e o PT. E eles não conseguiram. Não conseguiram. Para mim, eles é uma frustração para eles, para a grande mídia. E a gente tem aí, né, a questão das redes sociais que acaba que dá voz, né, a essa galera que não tem espaço na grande mídia. Aí, voltando, né, para a linha cronológica, aí depois teve as eleições de 2018, em que ele mandou prender o Lula, né? Isso. Aí o Bolsonaro foi eleito, ele virou ministro da Justiça, passou um ano em alguma coisa, né? Se eu não me engano. Foi ele saiu, sabe quando? No começo da pandemia. Em abril, acho que foi. Salvo engano, ele pediu exoneração, ele pediu para sair, na verdade, né? Foi depois do Mandetta. Eu acho que umas 2 semanas depois que o Mandetta pediu demissão. Foi demitido, na verdade. O Mandetta foi demitido e o Moro pediu pra sair. Foi isso aí mesmo. Aí depois ele foi lá, né? Aí ele queria, interessante, tipo que dominar, né? Se abranger politicamente dentro do governo. Aí o Bolsonaro cortou logo ele e cá estamos nós, ele fazendo política, né? Aí lançando a pré-candidatura para se concorrer próximo ano aí ao Palácio do Planalto. Um contra o outro, né? Aquele negócio. É o bolsonarismo Nutella, né? Que o Moro representa. E aquilo que o Reinaldo Azevedo fala, que eu acho bem interessante, é que o Moro, ele representa tudo que... todas as políticas, né, que o Bolsonaro representa, o Moro defende também. Isso. A pauta, ela é muito semelhante. Então o Moro, ele é um bolsonarismo sem o Bolsonaro. E eu acho o Moro pior que o Bolsonaro. De certa forma ele é, porque ele é... Porque ele tem um aspecto limpinho, podemos dizer assim, né? Engana mais gente. E eu acho ele muito mais perigoso. Ele, por exemplo, ele defendeu aquele estudante de licitude para policial, quando for fazer a operação. É um absurdo, né? Uma licença para matar, né? Licença para matar.
E outra coisa, ele defendeu agora um tribunal anticorrupção do modelo ucraniano, né? Ali é aquele negócio, eu vi algo bem interessante no sentido de que, assim, é interessante. O Lula, ele fala lá da questão da Nicarágua, né? Falou sobre a ditadura da Nicarágua e ele foi bastante criticado. E o Moro flerta com o autoritarismo, né? Ucraniano, e ninguém diz nada. Pois não é, aí entra a contradição, né? A contradição, porque na Ucrânia, a Ucrânia não é exemplo para ninguém, em nada no mundo. Exemplo bom, né? E ali é governado com um cara da extrema-direita, né? Extrema-direita. Assim, não é exemplo para ninguém no mundo, é um exemplo bom. Representa tudo de ruim que um Estado pode ter, tanto no aspecto político como jurídico. Tá lá. O Moro se baseia, acha bonito e quer trazer para o Brasil, assume diante das telas e ninguém critica. Aí o Lula vai falar da ditadura lá da Nicarágua, que também, na minha opinião, é infeliz. Que ele comparou o pessoal da Nicarágua com a Angela Merkel, né? Que então, são regimes diferentes. Regime diferente, mas faz um sentido, né? Faz um sentido. O que ele quer dizer é o seguinte, que quando é uma ditadura de esquerda, as pessoas criticam, todo mundo bate, mas se for uma ditadura de direita, as pessoas ficam caladas. Não, mas eu acho que ele estava falando ali sobre a questão do tempo de mandato. Exatamente. Ele estava criticando isso aí. Exatamente, é o tempo de mandato. Se for alguém da esquerda, ficar muito tempo no poder, já é ditadura. Se for alguém da direita, não é. Foi mais ou menos o que eu entendi lá. Exatamente. É porque da fala dele. É porque eu penso assim, quando também a questão da ditadura, que eu penso, tem essa ditadura forte, né? Essa ditadura que a gente conhece, sanguinária, violenta, e tem a ditadura disfarçada. Isso. Por exemplo, o Brasil, o que aconteceu ali com a Lava Jato e o que o Moro fez juntamente com o Dallagnol é uma espécie de ditadura do judiciário. Que é muito pior do que... Que é pior, porque o cara usa a própria democracia para atacar a democracia. O cara usa o Estado para atacar o Estado. Então é algo bem forte, assim, só que sensível e as pessoas não percebem. Esse é o pior, né? É o pior e fica passando como uma coisa boa. Porque é bom, é ruim, só é bom até o momento que está acontecendo com o meu inimigo. Quando está acontecendo com o meu inimigo político, tá ótimo. Mas isso aí, em algum momento, vai se voltar contra você. E quando chegar em você, você vai ver o quanto isso é ruim. Aí cai a ficha, né? É tipo isso. Aí, eu sei que também não podemos... Eu acho que vai entrar o Deltan Dallagnol, né? Que ele pediu exoneração do cargo. Exatamente. E entrou agora... Previsto aí para as próximas semanas. Talvez nessa semana, essa semana que entra agora. O Santos Cruz foi nessa semana. Eu creio que agora, nessa semana, ou no mais tardar na próxima, o Deltan já consiga ali se filiar ao Podemos. Talvez vai para senador, né? Mas senador... Santos Cruz é senador, eu acho que o Deltan é deputado. Deputado, né? É porque eles não entram para senador porque tem o Álvaro, né? O Álvaro Dias, né? Porque só vai ter uma vaga pro Senado. Eu acho que essa vaga vai ficar para ele, né? Aí os cargos para deputado fica pro Dallagnol, essa galera toda da Lava Jato. Uhum. Mas resumindo, se eu fosse dar meu parecer, né? Que é o nome do programa, nosso parecer. O meu parecer seria o seguinte: o Moro nada mais é do que um bolsonarismo Nutella, né? Como a gente estava falando aqui. E junta muito bolsonarista arrependido. Por exemplo, Santos Cruz, Deltan Dallagnol, essa galera todinha da Lava Jato. Eu vejo também a galera do MBL também, que entra, né? Que estão apoiando o Moro. Ou seja, uma galera mais da direita, o pessoal do Novo, que estão apoiando aí o Moro, porque é mais fácil, né? O Bolsonaro é mais difícil de você defender, porque ele fala muita besteira. Diferente do Moro. Não tem os filhos, né? Não tem os filhos. Ou seja, é um candidato limpinho. Mas, como eu disse, eu acho o Moro muito mais perigoso, muito mais reacionário do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é burro. O Moro ele não é um cara que não é democrático, ele é muito perigoso,
não respeita o Estado Democrático de Direito. Não respeita o devido processo não, legal. Nada. Ele é uma figura assim bastante perigosa, com aquela carinha ali né, de bom moço, Parece a carinha do... interessado, né? Parece a carinha do Adail. Carinha de bom moço, pra quem você conhece. Mas é isso aí. E assim, a minha aposta, né, é que o meu parecer é o seguinte, que o Moro vai conseguir se projetar como candidato da terceira via. Por tudo que está se desenhando, eu estou vendo um movimento muito favorável à candidatura do Moro, que aí estraga com os planos do Ciro, né? O Ciro, eu creio que ele não vai conseguir tomar esse espaço do Moro, porque o Moro ele tem mais capilaridade, ele vai conseguir conversar com vários partidos. Eu sei que o Moro veio pro Nordeste agora. Pois é. Conversar com a galera do Nordeste. Então, aqui no Nordeste, para apoiar a candidatura do Moro, a gente tem o Eduardo Girão, o senador, que tem aquele é Carmelo forte. Neto, tem aquele André Fernandes, né? E tem o... Não, André Fernandes, ele é Bolsonaro. Ah, é verdade. É bolsonarista. E o Carmelo Capitão Neto Wagner. Isso, O Capitão Wagner, o Capitão Wagner é muito... muito... O Capitão Wagner não ganhou a prefeitura de Fortaleza por causa do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Então, a estratégia política agora do Capitão Wagner vai ser apoiar o Moro, porque aí desvincula a imagem dele do Bolsonaro, que é uma imagem muito ruim aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, para chegar pertinho do Moro ali, que tem uma imagem, vamos dizer assim, limpa, entre aspas, e uma aspa bem grande. Né? Mais palatável. É desconhecida. Por quê? Porque assim, a questão do Moro, nem todo mundo sabe o que está por trás daquele candidato. Quem é ele, o que ele representa, quais os ideais dele. Agora nem todo mundo sabe. Wagner e vai o vir forte. Isso, e o Bolsonaro é muito escancarado. O Bolsonaro não enganou ninguém. Quem disser que se enganou com o Bolsonaro está mentindo. Ele não enganou ninguém, ele sempre foi isso daí, e ele está sendo ele mesmo. É um candidato autêntico, e que as pessoas naquele momento flertaram e achavam que não ia ser assim não. Não, acho que não vai ser assim não, quando ele chegar no poder. Não, e está sendo. Está sendo exatamente como ele falou. Já está sendo pior, né? Então, o meu cálculo é esse. Eu acho que o Moro vai conseguir ocupar essa terceira via, vamos dizer assim. Eu acho que já não está tão cedo, né? As pessoas falam assim, está muito cedo. Não está. A política, um ano para você fazer uma campanha para presidente é um tempo muito curto, na verdade, porque você tem que correr o país e fazer alianças. E eu estou vendo uma predisposição de muito partido para se aliar ao Moro, porque eu acho que eles vão conseguir dialogar. O Moro vai ter que jogar o jogo político, e ele já está na política mesmo. Eu já vi uma entrevista do general Santos Cruz lá, que também se filiou ao Podemos. Ele disse assim, a gente não pode criminalizar a política, ou seja, a gente já vê uma mudança de discurso. Isso. Mudança total de discurso. Eles quebraram a cara, né? Porque eles o que eles mais fizeram foi criminalizar a política, e agora deu tudo errado, e agora eles estão aí dentro da política e já mudando o discurso. Ou seja, então eles querem dizer o seguinte: a gente não quer criminalizar a política, a gente quer conversar, vamos sentar, vamos tentar unir o Brasil. Negociar, achar um ponto comum, né? O Mandetta é um candidato, por exemplo, que tem disposição também para apoiar o Moro, né, juntamente ali com o DEM. O Moro o Mina é do DEM, né? O Mandetta é do DEM. Isso. Ele é do DEM. Agora é União Brasil. Que é a União Brasil, exatamente. E aí, nessa semana teve até um impassezinho, né? Entre a desistência ou não dele. Ninguém sabe se o presidente do partido disse que ele desistiu da candidatura. E em seguida ele fez um Twitter dizendo que não segue candidato e o nome dele está à disposição. Aí ficou complicado. Aí teve... Ou seja, eu acho que ficou ruim para o Ciro. O Ciro agora vai ter que atacar Moro e Bolsonaro para conseguir ir para o segundo turno. E eu acho que era isso que a gente tinha para conversar, né? É uma candidatura importante, é uma figura importante para a política nacional. E o Moro vai ser possivelmente a terceira via. Aí vai depender se o Ciro conseguir controlar o Moro, né? O que eu acho muito difícil. Os dois nomes
o Ciro e o Moro, eu acho que são os únicos que podem ser a terceira via. Né? Aí se vingar, Sim. aí vamos ver. Eu acho que próximo ano vão ser 3 candidatos, né, fortes, e um tentando derrubar o segundo lugar, né, que é o Bolsonaro. Né? Ou seja, vai ser assim. O que a gente tem de certo é o Lula no segundo turno, né? O Lula tá no segundo turno. No mínimo no segundo turno. Aí a terceira via e o Bolsonaro vão ficar se matando pra ver quem consegue chegar no segundo turno e aí ver quem ganha o jogo, né? Exatamente. Eu acho que esse vai ser o cenário. O que eu acho é o seguinte também, que essa candidatura do Moro enfraquece a candidatura do Bolsonaro E do Ciro. e do Ciro. O Ciro já sentiu, já. Exatamente, o Ciro sentiu demais. Ele tá até meio que, vamos dizer assim, sem saber o que fazer. Ele ficou tonto. Está tonto, eles não têm desnorteado. estão sem uma estratégia. Eu acho que nos próximos dias aí ele vai vir com alguma estratégia para tentar Já atacar o Moro Moro. já. É. Os últimos vídeos dele é batendo Mas no não Moro. surtiu efeito não, né? Nas pesquisas aí o Moro tem surgido muito bem na frente do Ciro. O Bolsonaro tem caído, o Lula tem se mantido estável. Isso. E continua, né? Em todos os cenários, o Lula ganha de todo mundo no segundo turno. E é muito provável que ganhe até no primeiro turno. Isso hoje, né? Isso é o que as pessoas mostram. Aqui ninguém está dizendo que vai ser assim, não. É o momento. É o momento. O que importa são vários momentos, né, que eles registram e daí você tira o geral para você prever mais ou menos como é que vai ser o cenário do próximo ano. E aí mostrou também, teve uma pesquisa que mostrou que o Moro ganhava do Bolsonaro no segundo turno, não foi? Eu acho que foi isso. Teve uma pesquisa que mostrou isso. Isso. E eu acho que o Bolsonaro, eu acho que ele perde para todo mundo, né, no segundo turno. Porque a rejeição dele é muito alta, a rejeição dele tá acima de 50%. Ele perde para todo mundo. Eu acho que ele pode até desistir da candidatura, né? Pode, a minha aposta é essa, né? Eu volto aqui, eu aposto numa não ida do presidente Bolsonaro para a reeleição. Porque ele precisa manter o foro privilegiado, porque tem muita coisa contra ele. Então é importante ele manter o foro privilegiado. Porque se ele perder o mandato, agora vai cair em cima. Ele vai preso, né? O Bolsonaro, no momento que ele perdeu o foro privilegiado, ele vai preso. Porque tem crimes comuns para ser julgado, né? Para ser processado. E também tem esses crimes políticos dele, né? Os crimes de responsabilidade. Então, eu creio que vai ser bem crime de responsabilidade, né? A questão de improbidade administrativa, né? E crime comum também. Crime comum. Esse negócio da pandemia, né? De espalhar vírus e tal. Então, eu aposto nisso, né? Eu tenho essa aposta que eu acho que ele não vai estar nas eleições para presidente, e aí muda tudo, viu? Isso. Se o Bolsonaro sai, muda tudo. Muda todo o jogo. Muda tudo. Aí o Ciro pode ter até uma chance de levar. Quem? O Ciro. Talvez. Aí talvez fique mais fácil para ele ir para o segundo turno. De levar, eu acho difícil. Não sei, vamos ver. Porque é o seguinte, as pesquisas mostram o quê? Segundo turno, Lula e Ciro, Lula ganha. Lula e Bolsonaro, Lula ganha. Lula e Moro, Lula ganha. Então, para ele ganhar, ele tipo assim, vamos supor, se o Bolsonaro sai, o Ciro ganha. Ele teria que estar ganhando nessas pesquisas quando coloca só os dois. Entendeu? Então, é algo que vai ser... E a diferença é bem alta, tá? É bem alta. Ainda tem muita coisa para acontecer. Está o quê? Um ano da eleição? Tem muita coisa para acontecer, mas é o que eu tô falando. Uma eleição presidencial, ela não acontece em 3 meses, não. Ela é uma construção, né? Isso. Ela é uma construção. Mas a reta final é o que define. Porque nesse momento é o momento de você estar fazendo alianças políticas. Conseguir apoio. Porque é o seguinte, palanque regional, que é muito importante. Isso. Aí o que eu calculo é o seguinte, porque eu acho incapaz o jogo virar em 3 meses. Incapaz. Geralmente o cara já chega na campanha
e a candidatura dele já chega bem consolidada. Por exemplo, o Bolsonaro, quando surgiu, lá em 2018, ele estava consolidado já. Exatamente. Ele começou a campanha dele em 2014. A ideia já estava consolidada, né? É. O que ele defendia, os ideais antipolíticos e tudo mais. Não, na verdade já tinha um espírito e ele identificou esse espírito e Isso, incorporou. Incorporou, né? Isso, ele incorporou. E Só me lembro de uma amiga minha. as pessoas não queriam o Bolsonaro, mas acabou que... Ou seja, o candidato... É porque assim, eu acho que a política... ela é muito de desenho ideológico de momento. Por exemplo, de momento, o que acontece? O que está se desenhando para 2022? Uma candidatura de esquerda. É uma questão mais social. Entendeu? Mais social. É nessa hora que eu vejo que o Ciro tem uma grande oportunidade. Porque se chegar um momento, acolá, sei lá, de uma candidatura uma disputa entre Moro e Ciro ali para ir para o segundo turno, se eles conseguirem, né, ficar os dois aí, é capaz. É porque a questão é que se o Lula tiver, é muito difícil o Ciro pegar esses votos da esquerda. É, porque o Lula tem um recall, né, do mandato dele. É bem complicado. Mas isso aí, faltam 10 meses para as eleições e esse é o meu parecer, né, eu acho que, assim, se o Bolsonaro não desistir, dessa forma que eu falei, né, vai ser a terceira via tentando diminuir o Bolsonaro para chegar no segundo turno, né? E caso o Bolsonaro desista, eu não imagino esse cenário não. Vai ser uma reviravolta. Vai ser uma reviravolta. Eu acho que boa parte desse eleitorado do Bolsonaro, ele vai pro Moro. Porque eles não votariam no Lula nem a pau. É por isso que a gente estava dizendo, né? Que é o bolsonarismo no terra. Tem razão. Acho que fica pior possível. Entendeu? Aí aumenta a diferença. Exatamente, porque é impossível. Eu não consigo imaginar que o Bolsonaro desistindo, esses 20% dele vá votar no Lula ou vá votar no Ciro. Dos 20% do Bolsonaro, mesmo bolsonarismo raiz, eu acho que é capaz de ir uns 15% pro Moro. Mas eles têm muita mágoa do Moro, eles têm muita raiva do Moro. Porque o Moro saiu do governo. E atacou o governo, né? E pega bem na E o Ciro não vai, eu não sei pra onde é que vai esses votos. 20% é em torno de 40 mil votos, 40 milhões de votos. É muito voto. É muito voto. Pode ver, né, como é que vai ser isso aí. 40 milhões? Não. A gente tem 127 milhões de eleitores. Dá em torno aí de 20 milhões, mais de 20 milhões, sei lá, uns 25 milhões de votos. É muita gente. É muita gente. Mas é isso. Eu acho que por hoje é só. É o nosso parecer de hoje. Vai dar muito ainda o que falar, tá? Essa candidatura do Moro. Ela é bem representativa. E a gente encerra aqui. Esse é o meu parecer. A gente voltou aí de Vera, né? Por conta desse problema. Isso. Aí, tamo aí. Toda semana a gente grava e disponibiliza os episódios no domingo mesmo. O de hoje é dia hoje é 27, sábado, dia 27 de novembro. Isso. Final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Não vai ganhar. Quem vai ganhar é o Flamengo. Vai não. É isso aí. Esse é o nosso parecer de hoje. Mais uma vez a gente pede e agradece, né, o apoio de vocês. E até o próximo episódio. E um forte abraço. Adeus. Você ouviu? É o nosso parecer.